Olá, sejam bem-vindos a mais um Fala Sebrae. Eu, Igor Drude, estarei aqui com vocês falando sobre como podemos vender melhor, porque tudo isso na área comercial mudou drasticamente nos últimos anos e muitos negócios ainda não se adaptaram. Vamos abordar estratégias inovadoras para vocês atraírem clientes, aumentarem a sua conversão e principalmente escalarem suas vendas. Bora lá, contem comigo! Nossa primeira pergunta. Estou recebendo muitos leads, mas poucos viram clientes. O que posso estar fazendo errado? Aqui, pessoal, nesse tipo de questão, de situação, a gente está tratando de qualificação. Nós precisamos trazer leads, ou seja, potenciais clientes cada vez mais qualificados. Não basta simplesmente as pessoas levantarem as mãos, vocês terem uma série de nomes, e-mails, WhatsApps de uma galera ali dentro, se você não sabe se eles estão interessados minimamente na sua solução. Aqui é importante, pessoal, mais do que ter contatos, vocês precisam saber se as pessoas querem ou não querem o seu serviço. A sua demanda precisa ser atendida. Então, para isso, minha sugestão para vocês é: fiquem atentos em qualificar e filtrar quem é que realmente demonstrou interesse e quem não demonstrou. Isso faz com que vocês classifiquem os seus leads, seus potenciais clientes, com algum tipo de nível de qualidade, seja com estrelinha, seja com ponto, seja com um termômetro, quem está mais quente, quem está mais frio. Enfim, pessoal, vocês precisam ter critérios para identificar quem são aqueles que têm mais abertura para uma conversão ou menos abertura para uma conversão. Aí vocês vão saber se esse monte de lead que chega faz sentido ou não para o seu negócio. Por isso é importante vocês terem muita comunicação. Vocês estarem lidando bem com esses leads a partir de formulários, a partir de demonstrações, a partir de interações, para que o lead demonstre para vocês interesse ou não na sua solução. De acordo com o seu nível de interesse, vocês vão ter uma determinada abordagem. Muitos de nós, quando vê um monte de nomes, um monte de contatos, já pensa em conversão, já querer colocar o produto, o serviço na frente do cliente, mas, cara, ele não está nem aí muitas vezes para isso que você está oferecendo, porque ele não está preparado. Então, identifique isso. Leads menos preparados, ou seja, menos qualificados, precisam de uma fase ainda de nutrição, uma fase de convencimento, uma fase de identificação, se ele tem um real problema no qual a sua solução faça sentido. Enquanto aqueles que já estão mais maduros, pessoal, sem enrolação, o cliente quer converter, ele quer resolver o problema dele. Mas isso precisa que vocês estejam mais atentos e sensíveis à qualidade desses leads. Evitem ao máximo essas fricções de comunicação, porque você não sabe o que ele realmente quer do outro lado do balcão. E assim, pessoal, vocês vão cada vez mais construir follow-ups, construir cadências comerciais assertivas para o seu negócio. Meu funil de vendas está travado. Como posso destravar o meu crescimento comercial? Time, funil de vendas. Quando a gente ouve essa palavra travado, truncado, provavelmente a gente está tratando aqui de situações onde nós temos os leads que não avançam dentro da cadência comercial. Você está com uma proposta que o cliente não dá nem sim nem não, você está com um cliente que não consegue marcar uma agenda para fazer uma prospecção, para fazer um entendimento, um briefing, enfim, as coisas não andam, não se encaminham dentro do seu funil comercial. E isso, pessoal, não é coisa de outro mundo, está cada vez mais comum. Por quê? Porque o tempo das pessoas vale em ouro, então elas, para lhe darem algum tipo de posicionamento, algum tipo de tempo para que você possa vender, está cada vez mais escasso. Então, por isso é importante que você entenda cada uma das etapas do seu funil comercial, da sua cadência comercial, e entenda onde estão os gargalos. Porque em alguns momentos eu tenho mais efetividade, em alguns momentos eu não tenho, para que o seu negócio esteja à disposição do lifestyle, do estilo de vida do seu cliente. Se o seu cliente não gosta de resolver coisas pelo WhatsApp e precisa da sua presença física, como você poderia fazer isso? E o contrário também, o seu cliente não acha uma encheção de saco, tá fazendo reunião, tá te recebendo na sala dele, na empresa dele, cara, que outras formas eu poderia estar fazendo que sejam mais factíveis para aquela realidade. Por isso, time, fique muito atento nas formas que você pode reprocessar o seu processo, ou seja, você redesenhá-lo, entendê-lo e adequá-lo às condições do seu cliente para que você não transforme ele em gargalo comercial. Por isso, pessoal, é importante também que vocês tragam automações. Em alguns desses momentos, o tempo de resposta precisa ser muito rápido. Vocês precisam ter um entendimento mais efetivo do que está acontecendo do outro lado, a partir de uma leitura de dados, a partir de uma percepção de histórico, enfim. E muitas vezes você não vai conseguir lidar com tudo isso no timing adequado, dentro do tempo de resposta que é esperado. Por isso, as automações, a inteligência artificial, um CRM bem estruturado vão te ajudar demais a trazer resultado para que o lead, para que o seu card dentro do CRM não fique travado.
Então, use e abuse dessas automações e desse entendimento de IAs para que eles leiam os dados, te tragam algumas prerrogativas, alguns padrões percebidos e você consiga avançar de uma forma mais efetiva. E por fim, e não menos importante, métricas, dados. Você precisa entender um pouquinho das suas taxas de conversões entre as diversas fases do funil. Muitas vezes vocês têm algum padrão de mercado que pode trazer uma régua do que é sustentável, o que faz sentido ou não. Às vezes é o teu próprio histórico te traz já uma premissa de sucesso, mas a ideia aqui, pessoal, é que a partir desses marcos, dessas métricas, desses indicadores, vocês busquem cada vez mais a excelência. Ou seja, se hoje eu tenho uma conversão de 10%, cara, talvez semana que vem eu busque o 11%, o 15%, para que vocês tragam melhoria contínua dentro do seu processo comercial. E essa melhoria contínua vai fazer com que vocês usem a criatividade, a sensibilidade, a empatia, o entendimento de mercado para que vocês tragam novas soluções e novas entregas de valor para dentro do seu funil comercial. Olha só que interessante, o marketing digital está cada vez mais caro. Provavelmente por quê, pessoal? Tem mais gente concorrendo contigo em anúncio, né? Posso captar clientes sem depender de anúncios? Time, seguinte, a recomendação que a gente sempre dá é que você não tenha um negócio que dependa única e exclusivamente de um canal de aquisição de clientes. Se você tem tráfego pago, você tem que ter uma estratégia de inbound, de atração orgânica de leads. Mas não somente isso, ter também o outbound, ou seja, uma venda ativa de prospecção, de caça, de busca desses clientes. Evitem ao máximo ser refém dependente de um único canal comercial. Isso torna o seu negócio muito frágil. Provavelmente, se você tiver alguma crise, alguma situação onde esse canal baixa a performance, todo o seu negócio sente, o teu caixa sente, toda a sua estrutura de custos vai ser impactada porque você não está conseguindo trazer receita. Então, essa aqui é uma pergunta bem importante, porque ela traz aqui para nós essa questão de tráfego, tá? De alguém que provavelmente depende muito disso na sua aquisição de clientes e tem um anseio de, cara, não ser tão dependente, ou seja, ter o tráfego orgânico para que traga mais clientes para vocês. Então, o primeiro ponto aqui para vocês, time, falando de atração orgânica de leads, trazer mais clientes, é que vocês tenham um bom posicionamento digital, principalmente com conteúdo. Você tem um SEO, ou seja, um modo de você se promover dentro das máquinas de recomendação a partir de palavras-chave, a partir de temas-chave, os temas quentes do momento, onde você é a grande estrela construindo conteúdo. Porque toda vez que as pessoas forem procurar pelo tema, o próprio algoritmo, seja de Google, seja de Meta, seja de TikTok, ele te recomende, ele te traga como alguém prioritário dentro daquela discussão. Então fique muito atento, para você organicamente ser achado, você precisa se dispor para ser achado também. E essa disposição vem justamente do quê? Conteúdo, não tem mágica, time. Vocês precisam estar ali na ponta da discussão daquele tema, vocês precisam trazer opinião, vocês precisam trazer reflexões, vocês precisam posicionar seus produtos e serviços dentro dessas situações. Vejam os temas quentes, o que as pessoas mais têm procurado e coloquem a sua empresa nessa vitrine. Não precisa inventar a roda, vocês não precisam ficar fazendo dancinhas e coisas mágicas para estar na última tendência, mas precisam estar atentos nas principais demandas dos seus clientes. Quando ele tem uma dor X, um problema Y, de que forma ele vai procurar essa solução no ambiente digital? Quando ele for buscar isso, as palavras-chave dessas respostas, ou mesmo das perguntas, precisam constar na sua estratégia de conteúdo para que você melhor se posicione. Um segundo modo aqui também, time, é vocês fazerem muitas parcerias. Tem muitas novas audiências ali de parceiros, colegas e até concorrentes que vocês podem estar trocando a partir de participação mútua, de conteúdos ou de troca ou de conexão de imagem, por assim dizer, entre as marcas, entre os parceiros. Então, façam essas conexões para que vocês capturem outras audiências, compartilhem também as suas audiências com outros players. Esse olhar de ecossistema e de sinergia entre parceiros são muito importantes para que vocês tragam novas audiências para o dia a dia de vocês. E por fim aqui, time, otimizem muito bem os seus canais de entrada. Toda vez que alguém bater no teu site, toda vez que alguém bater no seu canal do Instagram, no teu WhatsApp, pessoal, não percam, não percam. Muitos de nós, assim, desperdiçam um mar de oportunidades porque vocês têm views, vocês têm visitas, vocês estão lá com gente entrando e não conseguem trazer essa galera de uma forma efetiva para o seu negócio. Ah, Igor, mas meu site é pequenininho, a minha conta no Instagram é pequena. Time, as menores contas no Instagram, até de negócios, sei lá, tem o quê? 500 seguidores, 1.000 seguidores, 3.000 seguidores. Pessoal,
é gente pra caramba. Você não precisa ter 1 milhão, 50 mil, 500 mil. Com esse pouquinho, entre aspas, que aparentemente você tem, já é gente pra caramba, já é uma audiência que está ali cativa, aguardando você entregar conteúdo de valor. Então, otimizem cada vez mais, valorizem cada um desses players que estão na sua base, estão na sua comunidade. Provavelmente ali estão oportunidades ocultas que você não vai necessitar de tráfego para estar adquirindo. Meu negócio depende muito de prospecção ativa. Pode me ajudar a atrair mais clientes de forma orgânica? Time, o que eu vou dizer para vocês? Acho que é uma resposta muito parecida com a outra pergunta que a gente trouxe sobre tráfego pago, tráfego orgânico. O que a gente tem aqui? Mais uma questão sobre canal comercial. Então, tragam diversidade desses seus canais. Se você tem muita dependência de prospecção ativa, ou seja, você precisa de um vendedor, você precisa ligar, precisa bater em portas, distribuir cartão, descobrir esses clientes, você tem um canal efetivo, mas ele tem um certo custo, um custo de pessoas, um custo de tempo, um custo de infraestrutura para que o dinheiro, o cliente entre dentro do seu negócio, mas também você precisa cativar outros canais, principalmente aqueles que demandem um CAC, um custo de aquisição de cliente menor, como muitas vezes a gente tem dentro de uma prospecção ativa, de uma atividade prospectiva comercial. Então aqui para vocês a dica, pessoal, é que vocês invistam muito forte na construção de uma imagem que seja atraente e que façam com que muitas vezes o seu cliente ele venha ao seu negócio e não você precisa ir tão ativamente até o negócio do cliente. Então aqui a gente está falando muitas vezes do tal do inbound. O que é o inbound? É vocês se tornarem relevantes por meio de conteúdo, por meio de imagem, a ponto de vocês se tornarem quase que uma ferramenta de entretenimento, uma ferramenta de comunicação, de informação, no qual o seu cliente tem você como referência. Ou seja, sempre que eu tenho um desafio X, um problema Y, eu busco quem? Aquela marca, aquele nome, aquele profissional, porque ele tem as respostas. É com ele que eu sano as minhas necessidades. E aí, dentro dessa capacidade de vocês alimentarem o seu público, a sua audiência, estão as oportunidades comerciais. Ou seja, você constrói conteúdos, você constrói uma imagem atrativa, é como se estivesse pescando de rede, né? E aí, dentro dessa rede, tem os peixes adequados, as oportunidades adequadas que você vai converter dentro do seu negócio. A prospecção ativa é como se fosse uma venda por arpão, uma caça por arpão. Você está vendo ali, fazendo essa pesca específica ali dentro, uma a uma. A diferença das duas aqui, pessoal, é o contexto. Enquanto em uma você sabe exatamente com quem você vai tratar, é a prospecção ativa, que tem um certo custo para você identificar, abordar, convencer e vender. No inbound, você está pescando de rede aqui e tudo mais, você faz um conteúdo que ele é muito mais aberto, ele dissemina na rede, ele tem um olhar de audiência mais ampla. Mas mesmo assim, você precisa estar muito atento aos gatilhos que vão levar essa audiência à conversão. Por isso, pessoal, se posicionem, construam conteúdos relevantes para a sua audiência, busquem parceiros estratégicos, se conectem nos canais no qual o seu público, os seus potenciais clientes estejam servindo como audiência, eles estão consumindo. Meu cliente está no LinkedIn, ele está no YouTube, ele está no Instagram, ele está em eventos. Onde está o teu cliente? É lá que você vai se posicionar para que você traga de um jeito mais aberto potenciais clientes. E por fim, uma dica importante aqui para você que está buscando um pouquinho mais de leads orgânicos sem depender de tráfego ou de prospecção ativa, são justamente o que, pessoal? Os programas de indicação. Então faça com que o seu cliente se torne o seu maior e melhor vendedor. Eles sabem de outras pessoas da sua comunidade, dos seus pares que têm problemas e dificuldades semelhantes a dele, no qual o seu produto, o seu serviço possa ajudá-los. Então você construir bons programas onde o seu cliente indica potenciais novos clientes é importantíssimo. É barato, é mais efetivo, você tem alguém ali que está servindo de vendedor de uma forma muito, muito autêntica. O boca a boca ainda é uma das minhas principais fontes de venda. É possível incentivar mais indicações? Sim, pessoal, isso aí tem que ser assim, ó, prioritário dentro do seu negócio. Se você foi lá, preparou uma solução que atendeu muito bem o desafio, o problema, uma demanda, um desejo de um cliente e ele saiu super satisfeito, pessoal, você tem ali um grande presente dentro do ambiente do negócio, que é um vendedor potencial para ti. Então faça com que aquela experiência, aquela energia boa, aquela satisfação incrível que o cliente teve, emane e contamine outros clientes. Aqui é o que a gente chama de
prova social. Boca a boca é mais ou menos isso. É alguém que teve uma boa experiência ou ouviu falar de uma boa experiência de alguém, se cativou por isso e continua emanando, compartilhando essas histórias. Mas para que isso aconteça, você precisa ajudar o seu cliente e a sua comunidade a te ajudar. Porque muitas vezes a gente constrói, a gente está trabalhando, a gente baixa a cabeça, vai lá, manda ver, faz acontecer e não presta atenção nesses pequenos detalhes. O cliente sai pela porta feliz da vida, fala sobre o seu negócio com outras pessoas, mas dentro do alcance dele e do jeito dele. Ele não tem um link de site teu, não tem muitas vezes nenhuma conta do Instagram estruturada para que ele possa compartilhar com alguém, um WhatsApp adequado, enfim. A gente não ajuda o nosso cliente a nos ajudar. Então a primeira dica que eu trago para vocês aqui, dentro desse contexto, para vocês potencializarem o boca a boca, é que vocês tenham minimamente, pessoal, uma estrutura de comunicação que ajude as pessoas a te compartilharem. Então tenha um bom canal de WhatsApp Business, onde você vai estar lá configurado os seus produtos e serviços, horário de atendimento, uma pequena bio, enfim. A tua própria conta do WhatsApp é um grande panfleto, um grande pôster de vendas do seu próprio negócio e o seu cliente em posse disso consegue compartilhar com mais efetividade. Colete essas histórias todas que têm surgido dentro do seu balcão, dentro do seu dia a dia de negócio. Um cliente satisfeito, pessoal, registre isso. Nem que seja por texto, se for muito difícil você capturar voz, imagem dele contando, feliz da vida, o que aconteceu. Capte todas essas histórias, a sua satisfação, o que ele mais curtiu, por que ele compraria de novo. Pegue essas vozes, peguem esses relatos todos, essas histórias compiladas, mesmo que anônimas, tá? Você não precisa colocar ali Joãozinho da Silva, tá? Idade e tudo mais. Mesmo que anônimas, mas são relatos autênticos de pessoas que tiveram boas experiências com o seu negócio. Colete isso e comunique, espalhe essas boas histórias. Faça com que isso caia na mão dos seus clientes e eles repliquem também. Uma sugestão para vocês ali, pessoal, é que vocês tenham bons programas de fidelidade, ou seja, recompensem os seus bons clientes que recorrentemente estão com vocês, estão tendo boas experiências, para que eles muitas vezes tenham algum tipo de vantagem, que nem sempre precisa ser financeira. Poxa, ele pode ter acesso a um produto específico que é exclusivo para quem é fiel, ele pode ter acesso a algum tipo de benefício ou privilégio dentro do seu negócio que outros clientes normais não teriam, enfim. Dê para ele um certo ar de diferenciação para que ele se sinta cada vez mais fiel ao seu negócio a ponto de te recomendar. Então facilite a vida desse teu cliente e principalmente, meu time, experiência. Você só vai ter acesso a essas boas histórias se o seu cliente teve acesso a boas experiências. Quem não promove boas experiências dentro do seu negócio, dificilmente vai ter essas recomendações. Então fique atento, fique sensível. E a experiência do negócio acontece antes da transação, ou seja, no pré-vendas, no processo de oferta, de oferecimento, de captura, de entendimento das demandas do cliente, durante, ou seja, o consumo do produto, a própria conversão em si, a aquisição, o uso e, por fim, no pós-vendas. O que tu fez depois que o cliente saiu com a solução, com o serviço? Você ligou, você deu cuidado, você deu carinho, você se interessou em como ele se portou com aquela solução, se ela fez sentido na vida dele. Se você cuidar desses 3 pilares, você provavelmente vai ter informação suficiente, dados o suficiente para construir novas e melhores experiências. Time, hoje exploramos novas formas de vender e crescer no cenário atual. O mercado mudou, a adaptação é essencial para vocês escalarem os seus negócios. Agora é hora de você colocar tudo isso em prática e transformar seu negócio. Quer saber mais sobre cursos, consultorias, desenvolvimento? O Sebrae está aqui para te ajudar. Contem conosco. Um grande abraço e até o próximo encontro.